Ei, sou o Andy, sejam bem-vindos ao Isolamento Cult. Mad Max é uma das franquias que eu mais gosto do cinema e recentemente teve um filme muito bom que eu amo lançado, que é Mad Max Estrada da Fúria, e nele é apresentado a Imperatriz Furiosa, que divide o protagonismo junto com o Tom Hardy, que é o Max, né, ali nessa nova história. A Furiosa, ela é uma personagem que roubou, como eu falei, o protagonismo do Max. Ela, no filme inteiro, você torcia mais por ela do que até pelo Max, e ela não podia ficar sem um filme próprio. E foi o que aconteceu. Ela teve agora um filme próprio recente, muito recente, e é dele que eu vou falar hoje, aqui no Isolamento Cult. Bom, esse novo filme tinha uma tarefa muito difícil, que era ou se igualar ao Estrada da Fúria ou ultrapassar o Estrada da Fúria. E foi o que ele fez, ele conseguiu se igualar ao Estrada da Fúria. Pra mim, é um ótimo filme, é um filme sensacional, fenomenal. É um filme que, pra mim, é um dos melhores filmes da década, assim, de ação, é um dos melhores filmes da década. É uma obra-prima que se iguala, como eu falei, com o Estrada da Fúria. Bom, o filme você vai acompanhar a história da Furiosa. Então vai ser da infância dela até a fase adulta, até ela se tornar a Imperatriz Furiosa que a gente viu lá no Estrada da Fúria. Então assim, você vai ter personagens do Estrada da Fúria aqui. O Max aparece ou não? Não sei. Mas o Immortan Joe aparece. Que, cara, é um ótimo vilão desde o Estrada da Fúria aqui. O ator que fez o Immortan Joe no último filme do Mad Max, Estrada da Fúria, ele morreu. Então tiveram que substituir ele. Mas o ator que faz ele não fica ruim no papel. É um ótimo ator também. Você quase não reconhece que é outro ator. Pra mim, pareceu que era aquele mesmo ator, aquele mesmo Immortan Joe. Claro, um pouco mais jovem, mas você não vê diferença entre os dois. Parece que é exatamente o mesmo ator. Uma coisa que é fantástica nesse filme aqui é que ele não faz só uma história da Furiosa. Ah, vamos contar só uma história da Furiosa. Não, ele consegue expandir o universo. Tanto que vários locais que, por exemplo, apareceram nos jogos, no jogo do Mad Max, e aparecem aqui. Por exemplo, a Vila Gasolina, que no jogo do Mad Max é a base principal do vilão do filme, que é o Scrotus, que ela aparece aqui no filme. Ela é um local bem importante aqui no filme. E não só a Vila Gasolina, como a Fazenda da Bala também. Que esses dois lugares foram muito falados lá na História da Fúria. Eles foram citados algumas vezes. E aqui finalmente a gente conseguiu ter um vislumbre de como são esses lugares. E cara, a ideia, o jeito que foram feitos esses lugares são muito bonitos. Você consegue ver que aqueles lugares eles são pós-apocalípticos, literalmente, né? O cenário é muito bem feito. Então, assim, você vê as estruturas, você vê o povo ali dentro vivendo. Então, assim, esse filme, igual o Estrada da Fúria, ele consegue te fazer ficar preso no filme o bagulho inteiro só pelo cenário, por exemplo. Mesmo que não aconteça nada de importante, tal, pá, o cenário te prende. Esse filme aqui, ele não só fica no deserto, tem momentos no Vale Verde, que é mencionado lá na Estrada da Fúria também, que a Furiosa veio daquele lugar, né? Ela cresceu e nasceu ali, cresceu até uma certa idade, né? Porque ela foi sequestrada por um grupo de motoqueiros e foi levada até o Dementos, que seria o vilão do filme. Ele é o principal vilão do filme, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, que, cara, ele faz um vilão muito bom. Muitas vezes ele consegue até roubar a cena do Immortan Joe. O Immortan Joe, pra mim, ele é o melhor vilão da franquia e o Chris Hemsworth consegue roubar a cena. Muitas vezes que ele aparece, o Chris Hemsworth fica ali fazendo um vilão meio cômico, só que ao mesmo tempo ele é um vilão trágico, porque em vários momentos ele faz várias piadas, várias piadas, várias piadas, só que tem certas frases que ele vai soltando que você vai entendendo que ele tem um passado trágico também. Ele é assim, ele é louco, ele é um maníaco, ele é um demente, como o próprio nome já diz, né? Porque ele sofreu no passado, aconteceu alguma coisa com ele em relação às filhas, em relação à mulher, que ele ficou desse jeito. Então ele é um vilão tragicômico, ele é um vilão que te faz rir algumas vezes e você fica meio assim com ele, do tipo, porra, esse cara ele é maluco ou ele é só triste, ele é só perturbado mesmo. Boa parte do filme você acompanha a Furiosa ainda criança, porque o filme ele é dividido em capítulos, então os três primeiros capítulos, os dois primeiros capítulos, você tem a Furiosa criança ainda, até que mais pra frente você vai acompanhar a Anya Taylor-Joy interpretando a Furiosa, que daí já ela na fase adulta. E, cara, que interpretação boa! A Anya Taylor-Joy, ela se iguala com a Charlize Theron.
A Charlize Theron, ela é uma ótima atriz, a Anya Taylor-Joy faz uma Furiosa muito boa, e que eu consegui ver a Furiosa da Charlize Theron nessa Furiosa da Anya Taylor-Joy. Você consegue realmente entender o motivo da Furiosa ser daquele jeito, no Estrada da Fúria. E, bom, esse filme aqui, ele nada mais é do que um Game of Thrones do deserto, porque assim, você tem praticamente o Dementos comandando a Fazenda Baló, comandando a Vila Gasolina e tentando tomar o poder do Immortan Joe, ao mesmo tempo em que você tem a Furiosa vivendo a sua vida normalmente, né? Nessa terra devastada. Então, assim, você vai entender os motivos da Furiosa, por exemplo, pintar o rosto aqui de graxa. Você vai entender os motivos da Furiosa ter perdido o braço. Então, você vai entender os motivos da Furiosa sentir tanto ódio do Immortan Joe. Então, esse filme, ele serve não só como prequel, porque ele te dá vontade de assistir Estrada da Fúria. Tanto que no fim dele, ele tem um gancho gigantesco com Estrada da Fúria que me deu muita vontade de assistir o filme. Eu vou até rever depois desse vídeo aqui, porque eu fiquei com muita vontade de rever ele. Fiquei com muita vontade mesmo. Bom, as sequências de ação eu nem tenho que falar nada. Elas são lindas, elas se igualam aos do Estrada da Fúria. Alguns do Estrada da Fúria são um pouco melhores coreografadas, tem algumas sequências mais bonitas, mas esse filme aqui não fica longe em nenhum momento. Esse filme ele é lindo. A fotografia dele, o cenário, o deserto, né? Porque o filme se passa praticamente no deserto todo. Cara, é lindo. É uma experiência, assim, você se sente com calor, você fica cansado assistindo o filme. É um filme muito bom. Eu recomendo pra todo mundo assistir, de verdade mesmo. Se você não é fã de Mad Max, vai assistir Furiosa. Você não precisa assistir os outros filmes pra entender esse. Vai assistir Furiosa. Se você curtir, pô, aí você vai atrás dos outros. Porque esse filme pode ser um caminho de entrada para outros públicos. Porque assim, ele é simplesmente a história da Furiosa. E você não precisa ter assistido a história da Fúria para entender a história da Furiosa, porque ele se passa antes. Então, cara, se você quiser assistir esse filme aqui antes de ter assistido a História da Fúria, vai fundo, não tem problema nenhum. É um bom filme, você ainda vai curtir, você ainda vai adorar o filme, porque é uma ótima experiência. E depois você vai assistir História da Fúria, que você também vai achar um ótimo filme, uma ótima experiência. Então, por fim, o que eu posso falar pra vocês é que Furiosa é um dos melhores filmes que eu já vi e um dos melhores filmes da década, que, pô, eu nunca me diverti tanto assim no cinema, tipo, eu nunca... Fazia um tempo que eu não me divertia tanto no cinema, assim, fazia tempo que eu não me empolgava tanto pra um filme. Acho que eu só vou me empolgar tanto assim pro Deadpool e Wolverine e pro Coringa 2, bem provável. Enfim, quantas caveirinhas o filme merece? 5 caveirinhas. Se eu pudesse, eu dava 10 caveirinhas, eu dava 20 caveirinhas, eu dava todas as caveirinhas possíveis pra esse filme aqui, porque esse filme aqui, como eu falei, ele é lindo, ele é fantástico, ele é uma obra-prima. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou. As minhas redes sociais devem estar aparecendo aqui. Forte abraço. É nóis.